E só para ter uma noção, como a gente tinha conversado, muita gente não sabe que a maçonaria funciona com essa ideia de lojas, né? Lojas, Que elas se conversam, mas não quer é, dizer que elas trabalham juntas, né, obviamente, mas existem muitas lojas no Brasil, assim, você tem alguma muitas, ideia? muitas, É muitas. muitas? Putz, meu, olha, são milhares, né, meu? Entendi. Porque você tem uma estrutura, um organograma, uma Aham. estrutura hierárquica, né? Uhum. Então, você tem a grande loja. Então, aqui em Entendi. São Paulo, você tem a grande loja maçônica que está dando esse rolo, que saiu o noticiário de assédio sexual lá. Ali chama Grandes Lojas. Entendi. Você tem o Grande Oriente de São Paulo, que é uma outra grande loja. Entendi. Então, dentro, eu vou usar como exemplo o Grande Oriente, tá? Que é o Aham. que eu sou ligado. O Grande Oriente de São Paulo é ligado ao Grande Oriente do Brasil, Tá. que fica em Brasília. Uhum. Então, em Brasília, o Grande Oriente lá de Brasília coordena os Grandes Orientes dos estados. E Entendi. os Grandes Orientes dos estados coordena as lojas, né? Entendi. Você é ligado a um Grande Oriente, e esse Grande Oriente, para ser oficial, uma loja, Uhum. para ser oficial, isso dá muita confusão, né? Sim. Esses caras que vendem acesso à maçonaria, né? Para você ser uma loja oficial, você tem que ser reconhecido. E para Entendi. ser reconhecido, quem reconhece é a Inglaterra, a grande loja da Inglaterra. Tá. Aliás, quem for a Londres vai poder visitar lá a grande loja. É um prédio lindíssimo. É aberta a visitação a todo mundo. Uhum. É bacana. Que massa. Então, tem essa estrutura, né, Entendi. de lojas. Né? Aí você tem uma outra parte da maçonaria, que são a parte mais filosófica, Uhum. né? Que aí vai para o Supremo Conselho, que aí vai chegar lá no grau 33, mas aí é outra história, é outra Entendi. parte. Entendi. E só uma curiosidade, Maurício. Quanto tempo que você tá na maçonaria? Ai, uns 30 anos, mais ou menos. 30, Entendi. por aí, 30 e Tá. poucos anos. Porque eu já tive passagens, né? Eu comecei no que a gente chama de Grande Oriente Paulista, né? Aí Uhum. depois eu comecei no rito Adoniramita, depois eu saí do Grande Oriente Paulista, aí eu fui para o Grande Oriente de São Paulo, né? Aí eu já Uhum. troquei de rito, aí eu fui para o rito, que tem um nome, né? Rito Escocês Antigo e Aceito, que é o mais comum no país, né? E no Entendi. mundo também, né? E então eu já naveguei nesses dois grandes orientes. Uhum. Paralelo a isso, eu fui para as ordens inglesas também, que aí você sai fora dessa estrutura do Grande Oriente e vai para uma outra estrutura, que são lojas também, mas aí são lojas que são faladas em inglês, Uhum. né? Os rituais são em inglês, né? É diferente. Maçonaria, tá? É maçonaria do mesmo jeito, só que é mais voltada para a maçonaria de ritos acessórios, né? Ritos que não é desse Grande Oriente, né? Mais ou menos assim. Entendi. Entendi. Que doideira. Uhum. Essa daí você já respondeu uma pergunta minha que era se dava pra você fazer essa. Essa troca. Você. Se dava pra fazer essa troca de lojas, e se tipo isso é bem visto Você dentro pode, da então você instituição. pode visitar. Então eu sou membro de uma loja, né? Então eu Tá. tenho meus compromissos lá naquela loja, eu frequento aquela loja. Então aí eu perguntava, sai caro, quanto custa, não sei o que, não. Uma loja que nem uma igreja ou que nem um templo batista, presbiteriano, Uhum. não importa. Você tem as despesas, né? Você tem que pagar o aluguel da loja, ela é feita para atender a maçonaria, né? Então, Uhum. você quer construir uma loja, você tem um galpão lá, você quer transformar aquilo numa loja maçônica, Uhum. você não precisa ser maçom. Você construiu sua loja, tudo, você deixou do jeito que é uma loja, né? E você Uhum. aluga para lojas se reunirem ali. Normal, Entendi. Caralho. Da normal, hora. né? Muitos maçons
constroem as lojas, muitas lojas constroem as suas próprias lojas, mas aí precisa de dinheiro, né? Nesse caso, não. Então, você tem que pagar o aluguel da loja, você tem despesas burocráticas, porque como você é ligado a essa estrutura hierárquica de Grande Oriente, não sei o quê, não sei o que lá, né? Toda essa coisa, isso é papelada, é registro, é o controle, é o sistema, né? Enfim. Entendi. E aí Ó, você... e aproveitando aqui, que a gente recebeu uma pergunta no chat, mas mandar um salve pro pessoal que tá mandando mensagem aí. Olá para vocês, um alô para o Osmil, para o Gabriel, para Mari, para Amanda e para Mariana Viveiros, que mandou a nossa pergunta aqui, que é: cada membro paga um preço fixo por mês? É assim que funciona? Ou é tipo um lance meio que com dízimo, assim, que você dá? Não, é fixo. Fixo, tá. Fixo, assim, é as despesas. Né? Não, claro. Mas, por exemplo, você pode só ajudar com R$1.000 por mês. Não, tinha que ser. Não, é muito. Não é tudo isso. Não, foi só um valor. Só um valor. Mas é assim, você tem aquelas despesas de aluguel, enfim, né? Coisas que você tem quando você vai fazer uma iniciação ou você vai promover alguma ação num outro grau, né? Vai ter que ter uma iniciação para aquele grau, vai ter que ter um evento. Tem despesas, inclusive, sim, né? Do coffee break, coisa parecida, né? E as taxas que você tem que pagar lá para o Grande Oriente, que é taxa de administração, não é muito, não. Não é muito. Óbvio que você tem loja que é só cara rico. Você fala assim, mas, né? Não, os caras, você tem loja de tudo que é jeito, né? Loja de cara que entra só para fazer o network, né? Para conseguir clientes, né? Você tem loja que é a minha busca sempre foi isso, né? Para estudar, para pesquisar, lojas de estudo mesmo, né? Então, mas o custo disso é fixo. Se tem uma parte da reunião, né, do ritual da reunião, em que você colhe, né, um valor para benemerência, né? E às vezes, né, que nem agora, né? Puxa, essa pandemia, cesta básica. Gente, né, não é assim que se fala, mas vamos ver se a gente compra umas 10 cestas básicas, sei lá. Tem uma creche que está precisando de ajuda. Isso tudo a gente faz, a maçonaria faz, só que ninguém fica sabendo, né? Isso não sai propaganda, né? Doação de sangue, doação de medula, sabe? Às vezes faz festa, que a gente chama de reunião branca, que você pode receber na loja os familiares. Então, quem não é maçom participa de uma parte do ritual, até legal, porque leva as famílias, vizinho, primo, parente, porque conhece o templo, vê como é que é. Negócio bacana, bonito de ser, né? Bacana. Entendi. Então, tem essa parte que quem quiser ajudar, ajuda, mas você tem um fixo, né? Que é despesas, né? Só uma dúvida que eu fiquei aqui. Como que vocês se chamam, já que você falou que vocês não se chamam de gente? Como é que vocês se chamam? Irmãos? Tá. Pensei que fosse um negócio mais criativo. Não, irmãos. E as esposas são cunhadas. Né? Então. Mas por quê? Tem algum motivo? Não, não tem um motivo. É tradição. Tá? Tradição, nada de usos e costumes. Né? Isso vem lá de trás. Muita coisa que hoje você vê as religiões, principalmente a religião católica, né, que era mais presente na Idade Média para cá, né, tem muita coisa que acontece na Igreja Católica, né, nos rituais e coisas, que veio da maçonaria. Não foi a maçonaria que pegou deles. Né? Eles pegaram da maçonaria, adaptaram algumas coisas. Você fala, puxa, para quem está dentro de uma loja maçônica ou vê, puxa, é engraçado, é semelhante, né, ao ritual X, Y. Nossa, no entanto que na década de, acho que foi o Papa Pio XI, eu não lembro se foi o Pio XI ou Leão XIII, um desses papas aí,
ele soltou uma bula papal proibindo um maçom de entrar numa igreja, né? Porque vai saber o que ele pensava, né? O que acontecia dentro da loja. No entanto, que hoje, né, pelo menos desde que eu frequento a maçonaria, eu conheci padres que frequentam loja, pastores, né? Gente de tudo que é área da sociedade, né? Por tradição, numa loja maçônica não tem mulher, não entra mulher. Inclusive, essa daí é uma pergunta que a gente recebeu no chat aqui nosso, nas nossas perguntas, que é por que a maçonaria não aceita mulheres e se não está na hora de mudar isso? Tem a maçonaria feminina, que é a Pergun só dar crédito aqui que essa pergunta foi da grande Fernanda Bocuse. Só para dar... tem a Frafem, que é a fraternidade feminina, né? As Rainbows, né? Que é as meninas arco-íris, né? Que Rainbows, são lojas femininas de mulheres. E por que não pode ter a junção, tipo? Tradição. Tradição. Mas essas lojas femininas, assim, elas têm ligação com a maçonaria ou são a maçonaria delas, assim, mais ou menos? Não, é ligada às fraternidades femininas, às grandes lojas ou ao Grande Oriente, né? Tem os independentes também, como a maçonaria masculina também tem os seus independentes, né, que não estão ligados a Grande Oriente nenhum, mas não são reconhecidos pela maçonaria inglesa, que é a que controla, né? Controla entre aspas, né? Que dá reconhecimento, porque para a grande loja inglesa dizer que essa loja maçônica ou esse Grande Oriente realmente segue os ritos direitinho, faz como manda, desde 1700 e tralalá, eles são bem rígidos nisso, e não é fácil, né? Então, no entanto que você tem um passaporte maçônico. Então, independente do passaporte normal, né, você tem um passaporte maçônico. Se eu for nos Estados Unidos ou na Inglaterra, eu posso frequentar uma loja lá. Eu entro como visitante, obviamente, sou do Brasil e tal, né? Pô, que legal. Independente do passaporte também, né? Você é reconhecido, porque o seu registro, você tem um número, né, registrado. Esse número é só seu, né? Tipo o CPF dos maçons, assim, né? Você tem uma marca também, né? Que é uma marca. Os pedreiros lá atrás, né? Quando ele construía as coisas, ele deixava a sua marca no tijolo ou na pedra do cara do nome do pedreiro. Só que ele não punha o nome dele, ele punha a marca dele, que só quem era da turma, né? Do grupo de construtores reconhecia. Tá, conheço essa marca. Um não iniciado olhava aquilo, não ia saber o que era, mas quem era iniciado já sabia, se reconhecia por aquilo. Entendi. Inclusive, a gente tem uma pergunta aqui no chat da Mônica, que é como os maçons se reconhecem? É exatamente isso. Você é reconhecido por toques, palavras, né? Entendi. Então, o jeito que eu cumprimento alguém, se ele for maçom, ele vai me reconhecer como tal. Entendi. Ele vai saber. Ou uma palavra, um cumprimento, né? Um toque que eu dou, né? Às vezes até do jeito que eu escrevo ou assino. Muita gente falava, né, dos 3 pontinhos, né? É um dos símbolos da maçonaria, né? Que assina com os 3 pontinhos. Aí um monte de gente passou a assinar com os 3 pontinhos. Exato. Você não sabe mais quem é maçom ou não, né? Enfim, mas tem toques, palavras, gestos que você se reconhece. Né? Mas você cumprimenta todo mundo desse jeito? Tipo, quem apertar a mão de maçom, do jeito de maçom, você fala, esse cara é maçom ou não? Você escolhe a pessoa? Tá. Não precisa muito hoje em dia, tem muito carro que anda com o símbolo da maçonaria. Exatamente, eu ia falar isso. E o cara comprou o carro já de segunda mão, de um outro, e veio com o símbolo lá, ele nem sabe o que é aquilo lá. E às vezes alguém compra que ele é da maçonaria, porque o carro tem o símbolo, né, da maçonaria, e não é assim. Até o símbolo no carro tem um jeito de você colocar.
Caralho, Pra e como que é? para você identificar que não, realmente. Porque às vezes o cara coloca de fantasia. Nossa, quantos que eu Entendi. já conheci que usa símbolos maçônicos não sendo maçônico. Ele gosta.